Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 7, item 120, Bicorporiedade. Vamos lá? 120. Tácito reporta um fato análogo. Bom, aqui são depoimentos que a gente começou a ler na semana passada e vamos dar continuidade hoje, tá? Vamos lá. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria para esperar o retorno periódico dos ventos de verão e a estação na qual o mar se torna seguro, vários prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram o favor do céu e o interesse que os deuses pareciam tomar por esse príncipe. Esses prodígios redobraram em Vespasiano o desejo de visitar a morada sagrada do Deus, para consultá-lo a respeito do império. Ordenou que o templo fosse fechado a todo mundo. Entrou ele mesmo, todo atento ao que iria dizer o oráculo, e percebeu atrás de si um dos principais egípcios, de nome Basilede, que sabia estar retido doente há vários dias de Alexandria. Informou-se com os sacerdotes se Basilede esteve nesse dia no templo, se informou com os transeuntes se o viram na cidade. Enfim, enviou homens a cavalo e se assegurou de que, nesse mesmo momento, estava a 80 milhas de distância. Então, não duvidou mais que a visão não foi sobrenatural e o nome de Basilide tomou-lhe o lugar de um oráculo. Tácito, Histórias, livro 4, capítulo 81 e 82, tradução de Bourneau. Então, uma citação histórica de uma descrição de bicorporiedade. O corpo estava doente em um lugar e o espírito presente em outro lugar, o acompanhando, né? 121. O indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes tem, pois, dois corpos. Mas desses dois corpos, só um é real, o outro não é senão uma aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar, os dois corpos se reúnem e a vida da alma entra no corpo material. Não parece possível, pelo menos disso não temos exemplo, e a razão parece demonstrá-lo, que no estado de separação, os dois corpos possam desfrutar simultaneamente no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Resulta, de outra parte, do que acabamos de dizer, que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente estivesse visível. A aproximação da morte chama sempre o espírito para o corpo, ainda que por um instante. Resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser morto, porque não tem organismo e não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento que quisesse infligir-lhe a morte. Bom, nós estamos falando de dois corpos: o corpo físico, que nós estamos encarnados, e o perispírito mais espírito, que é a possibilidade de desdobramento ou do desencarnado. Quando o nosso corpo físico morrer, o nosso espírito, envolto pelo perispírito, vai continuar existindo no espaço, tá? No plano espiritual. Então, o que ele está descrevendo aqui é que existem dois corpos, o corpo físico e o corpo perispiritual. E esse corpo perispiritual não pode ser morto, né? A morte não existe e nós já falamos muito sobre isso quando estudamos o Livro dos Espíritos. O espírito não morre, ele só muda, ele sai da matéria e volta para o plano espiritual. Mas o corpo físico pode sim ser destruído, falência dos órgãos, enfim. O fenômeno da morte física que nós acompanhamos todos os dias. O que aparenta aqui é que ele está descrevendo que em desdobramento o corpo perispiritual ele aparece, consegue ser visível, como foi Antônio de Pádua e agora a descrição que nós lemos há pouco, mas o corpo físico está em repouso, ele permanece ali dormindo.
ou em estado de coma, né? Pode acontecer também. Quando acontecer alguma coisa com o corpo físico, o espírito retorna imediatamente. Então, o corpo físico não vai ser destruído porque o espírito está fora. É isso que ele quer dizer. Tá bom? Vamos em frente? 122. Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Ela consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Eis um fato do qual podemos garantir a perfeita autenticidade e que se passou nos anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Étienne. Uma jovem de uns 15 anos desfrutava da singular faculdade de se transfigurar, quer dizer, a de tomar, em certos momentos dados, todas as aparências de certas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava ter a pessoa diante de si, tanto eram semelhantes a fisionomia, o olhar, o som da voz e a linguagem. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem que a vontade da moça nele interferisse. Várias vezes tomou a aparência de seu irmão, morto alguns anos antes. Tinha-lhe não apenas a figura, mas o talhe e o volume do corpo. Um médico do local muitas vezes foi testemunha desses efeitos bizarros e, querendo se assegurar de que não era joguete de uma ilusão, fez a experiência seguinte. Conhecemos os fatos por ele mesmo, pelo pai da jovem e por várias testemunhas oculares muito honradas e muito dignas de fé. Teve a ideia de pesar a moça no seu estado normal, depois no estado de transfiguração, quando tinha a aparência de seu irmão, de 20 e poucos anos de idade, que era maior e mais forte. Pois bem, ele constatou que neste último estado o peso era quase o dobro. A experiência foi concludente e era impossível atribuir essa aparência a uma ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato que durante um tempo foi chamado milagre e que chamamos simplesmente de fenômeno. Bom, a transfiguração ela vai ocorrer pela mudança de aparência. Nesse caso aqui, e muitas vezes quando o Divaldo Franco está fazendo palestras, ele no final dos seus seminários, às vezes ele incorpora, ou melhor, ele é médium do Bezerra de Menezes. Nessa circunstância, a aparência do Divaldo muda, sua voz muda, porque é perispírito a perispírito. E ele absorve a aparência do Bezerra de Menezes. O Divaldo absorve a aparência. Então, isso que é a transfiguração. Quando o perispírito do médium assume a mesma aparência e o tom de voz e tudo, enfim, a personalidade de outra pessoa. E ele vai se manifestar como Bezerra de Menezes, né? Para quem está presente no auditório, tem essa percepção. O mesmo acontece aqui. A menina se transforma, ou seja, o perispírito dela vai se moldando para ficar idêntico ao perispírito do irmão. Esse fenômeno pode ser realizado sob a influência mediúnica. Vamos ver a explicação? 123. A transfiguração, em certos casos, pode ter por causa uma simples contração muscular, que pode dar à fisionomia uma outra expressão, ao ponto de tornar a pessoa quase irreconhecível. Frequentemente temo-la observado em certos sonâmbulos, mas nesse caso, a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, contudo, será sempre uma mulher, e seu peso, sobretudo, não aumentará nem diminuirá. No caso do qual se trata, é bem evidente que há alguma coisa a mais. A teoria do perispírito vai colocar-nos no caminho. Está admitido, em princípio, que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que por uma modificação na disposição molecular pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, por consequência, a opacidade. Que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, pode sofrer as mesmas transformações, que essa mudança de estado se opera pela combinação de fluidos.
Figuremo-nos agora o perispírito de uma pessoa viva, não mais isolado, mas irradiando ao redor do corpo de maneira a envolvê-lo como de um vapor. Nesse estado, ele pode sofrer as mesmas modificações que se estivesse separado. Se perde sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível e ser velado como se estivesse mergulhado numa neblina. Poderá mesmo mudar de aspecto, tornar-se brilhante, se tal é a vontade do espírito. Um outro espírito combinando seu próprio fluido com o primeiro, poder-lhe substituir a própria aparência, de tal sorte que o corpo real desaparece sob um envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Tal parece ser a verdadeira causa do fenômeno estranho e raro, é preciso dizer, da transfiguração. Quanto à diferença de peso, se explica do mesmo modo que para os corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não varia, porque a quantidade de matéria não varia, mas sofre a influência de um agente exterior, que pode aumentar-lhe ou diminuir-lhe o peso relativo, como explicamos acima nos números 78 e seguintes. É, pois, provável que se a transfiguração ocorresse com relação a uma criança, o peso teria diminuído em proporção. Então aqui ele explica justamente aquilo que a gente levou em consideração, que é o perispírito do médium sob o efeito do perispírito do espírito comunicante. Então, quando a jovem adquiria a aparência do irmão, é porque ele estava próximo. E a vontade do espírito e do médium, no caso a moça, proporcionou essa transfiguração. Aumento de peso porque ele está se materializando. É muito raro, como foi dito aqui, mas é possível que o perispírito se materialize para ser tangível. Pode ser tocado, pode ser visto, reflete a luz, né? Lembra que nós explicamos que nós enxergamos pela reflexão da luz? Se estivermos no escuro, não vamos enxergar? Pois é, para que o espírito reflita a luz, ele precisa ser matéria, ele precisa absorver essa luz. Então, é um fenômeno da materialização. A mudança de peso é a combinação do perispírito que adensa o seu volume para que ela possa ter a mesma aparência do irmão. Não vamos nos esquecer que o perispírito é formado do fluido cósmico universal, que é base de toda a matéria. Então ele absorve isso do ambiente ou do próprio espírito que está próximo a ela, no caso o irmão. Muito bem, são fenômenos que são explicados e tem para quem estuda a doutrina e os princípios do perispírito, tem uma conclusão lógica, mas para um leigo é milagre, né? Como foi dito aqui. A menina se transforma no irmão e vai falar com o tom de voz do irmão. Isso reflete exatamente a transformação do perispírito dela pelo perispírito dele, que vai absorver até as cordas vocais para que tenha o mesmo tom de voz e o peso, né? Como foi descrito aqui. São fenômenos, né? A natureza é muito mais ampla do que nós a conhecemos. E aos poucos a doutrina vai nos explicando esses fenômenos para que não coloquemos no campo do maravilhoso, mas do natural ainda não conhecido. Vamos fazer a nossa prece? Perdão. A próxima semana continuaremos a partir do item 124. Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pelo conhecimento que nos liberta da fantasia, do fantástico, do maravilhoso, e nos apresenta uma natureza infinita, muito maior do que os nossos olhos podem ver, do que as nossas mãos podem tocar. Que esse conhecimento nos liberte do medo e nos traga a confiança na presença do Pai, na sua justiça, na sua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.